Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá? Vamos para a nossa aula de história. Acabamos de ter aí nossa aula de matemática. Então, vamos continuar aí nossa terça-feira. Pessoal, vocês lembram sobre o que nós falamos na nossa última aula de história? Eu contei lá que Dom Pedro, né, voltou para Portugal e deixou o filho aqui com um tutor, né? Ele deixou o Brasil a pedido que todo mundo queria que ele fosse embora, porque ele só queria mandar. E então ele voltou para Portugal, deixou o filho aqui como tutor. Esse período ficou conhecido como período regencial. Isso mesmo, foi o período regencial. E aconteceu alguns fatos nesse período que é importante você saber. Vamos lá? Então, nesse período, chamado como período regencial, ocorreu de que ano a que ano? Ocorreu de 1831 a 1840. E esse período aí ficou dividido em duas fases. Que fases foram essas? Foi o primeiro período, foi a fase regencial, né? Que ficou conhecido como trina, e a segunda como regência una. A regência trina ganhou esse nome porque 3 políticos ficaram governando aqui, né, responsáveis pelo governo do Brasil, no período que Dom Pedro voltou. Então, o período deles durou de 1831 a 1834. Então, ó, 832, 833, 834. Quanto tempo durou? 3 anos. E aí o povo já começou a falar assim, não dá para ter 3 regentes, 3 pessoas governando, tem que ter um só. Resolveram então fazer uma eleição e decidir então quem seria o novo regente aí do Brasil. Porque lembra, o príncipe tinha apenas 5 anos, não podia mandar em nada. Então fizeram uma eleição. Lógico que quem ia votar? Apenas aqueles que tinham dinheiro. Por quê? Porque os mais pobres não podiam participar das eleições. Então votaram e conseguiram decidir que o padre Antônio Feijó seria o novo governante do Brasil. Esse período ficou conhecido como período Una. Por que Una? Una de único. E durou de 1835 a 1837, quando foi feita uma nova eleição e o Brasil ganhou um segundo período de regência una, que foi então governado por Araújo de Lima, de 1837 a 1840. Pessoal, esse período regencial, né, o qual ficou conhecido como trina, como una, teve muito agito, isso mesmo. Foi um período aí bastante agitado, com bastantes conflitos e disputas políticas, né? Nesse período, ficou marcado também por uma grave crise econômica, que afetou gravemente a população, lógico, mais pobre, né? O pessoal também começou a não gostar, não ficar feliz com as decisões, né, que os governadores tinham, e foi uma confusão. Então, nesse período regencial, aconteceu vários conflitos, várias revoltas. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas revoltas. A primeira revolta é a Revolta dos Malés. Aconteceu em 1835. Isso mesmo. Nesse período, quem governava o Brasil? Lembra lá? Nesse período de 1835, quem estava governando o Brasil foi o padre Antônio Feijó. Então, aconteceu essa revolta de Malés, aonde ocorreu lá na Bahia, né? E por que eles fizeram uma revolta? Quem que fez essa revolta? Os africanos, né? Os escravos. Eles não aguentavam mais ser explorados, eles não aguentavam mais ser submetidos a castigos, a trabalhar sem ter tempo de descanso. Então, os negros, né, muçulmanos, também que estavam ali, eles eram conhecidos como malés. E eles, então, se revoltaram, né? Começaram aí, então, uma guerra, um conflito, uma luta, buscando os seus direitos aí. Mas
os revoltados, né, os revoltosos aí, queriam, né, que eles pudessem ter direitos, que eles pudessem ser gente como a gente. Mas eles lutaram contra os soldados do governo, mas foram derrotados. Morreram muitas pessoas nesse combate. Outras pessoas foram presas, outras, né, condenadas aí a trabalho forçado. E foi uma coisa muito triste naquele período. Foi uma revolta que ficou marcada, né? Mas vocês acham que foi só os negros e muçulmanos que fizeram essa revolta nesse período? Não. Houve uma outra revolta que foi chamada como Revolta da Cabanagem, que ocorreu de 1835 a 1840. Esse conflito ocorreu lá nos estados do Pará, Amapá, Roraima, e um pedaço ali do Amazonas, né? Por que aconteceu esse conflito? As pessoas, os cabanos, por que chama cabanagem? Porque os cabanos eram pessoas pobres que viviam em cabanas próximas aos rios. A maioria dessas pessoas eram os índios, eram os negros, né, afrodescendentes, os mestiços, e eles também eram explorados por fazendeiros, né? Eles trabalhavam sem condição de trabalhar, e eles lutavam pelo quê? Pelo fim da escravidão. Alguns fazendeiros queriam ter direitos sobre eles, né? Queriam mandar e desmandar. E alguns afrodescendentes eram livres e trabalhavam como se fossem escravos. Então, aconteceu essa revolta, mas também foram derrotados aí pelo governo e punidos pelas tropas. Então, aqueles que não morreram tiveram punição severas. E olha que triste, né? Tanto lá na Revolta dos Malés como na Cabanagem, eles estavam só se rebelando porque eles queriam tomar o seu direito. Que direito? Direito de ser gente, né? Gente também tem direito de trabalhar tendo folga, de receber pelo trabalho. Mas, gente, naquela época não tinha conversa. E aconteceu outra revolta, que é a revolta da Farroupilha. O que aconteceu? Essa revolta, também conhecida como Revolta dos Farrapos, foi a mais longa guerra civil aí brasileira. Os conflitos ocorreram nas províncias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os criadores de gado, né, revoltados com os altos impostos aí que o governo cobrava, resolveram então tomar a frente e ver o que eles podiam fazer. Então eles começaram a exigir a demissão do presidente da província ali do Rio Grande do Sul. Porque eles falaram assim, o presidente não está nos ajudando em nada. Só que os rebeldes, né, chefiados por Bento Gonçalves, que foi quem, né, tomou a frente desse conflito, dominaram ali Porto Alegre e proclamaram, então, a República de Piratini, tá? Depois que eles conquistaram, né, a Laguna, a província da Santa Catarina, e proclamaram outras repúblicas também, houve um acordo aí com o Duque de Caxias, né, líder dessas tropas aí imperiais, e os líderes das Farroupilhas, que conseguiu, né, então, negociar essa revolta para que não morressem tantas pessoas, né, para que os impostos fossem reduzidos. Então, os revoltosos aí foram anistiados. O que é anistiado? Eles receberam, né, o perdão aí por se rebelarem, né, e o imposto sobre o charque foi reduzido. Então, eles, no caso, vamos dizer assim, eles bateram de frente, porque a revolta começou porque eles não aguentavam mais pagar impostos altos. Só que não foi só num determinado local. Só que os líderes dessa revolta conseguiram, né, ter um diálogo e o governo, né, perdoou os revoltosos aí, não tinha nada para perdoar, né, mas perdoou e também, né, reduziu aí o imposto que era por o motivo da revolta, o motivo aí que eles foram à luta. Gente, vocês acham que acabou? Não,
não acabou. Teve uma outra revolta, chamada como Revolta da Sabinada, que ocorreu de 1837 a 1838, um ano. A revolta foi chefiada por um médico, né, Francisco Sabino, por isso que tem esse nome, a revolta, e foi em razão da crise econômica que a Bahia, né, estava sofrendo ali. Então, eles estavam buscando por condições, né, eles estavam buscando por melhorias. Os rebeldes, né, proclamavam ali a República ali baianiense, né, e permaneciam ali a luta, né, para que o príncipe tornasse maior aí logo de idade, para que ele conseguisse, né, lutar pelos direitos de igualdade. E, lógico, teve muita prisão, teve muita execução, muitas mortes, e não se chegou a um objetivo que eles queriam. Depois, a próxima revolta foi a Revolta da Balaiada, né? Um movimento que ocorreu lá no Maranhão e no Piauí. Participou aí, né, a população mais pobre, né, os vaqueiros, sertanejos, escravos, que também lutavam contra a miséria e os maus tratos, né? Galera, nós falamos aqui sobre várias revoltas. Olha que triste, né? Todas essas revoltas, vocês perceberam que elas tinham o mesmo objetivo? Nesse período regencial, foi um período de muita crise econômica. E afetou quem tinha dinheiro? Tá, afetou. Mas afetou mais quem? A população mais pobre. Eles não viam a hora do príncipe, né, poder assumir o trono, né, se tornar aí maior de idade, né, ter lá os seus 16 anos e tomar a frente de tudo isso, né? Eles queriam que o príncipe, então, criasse projetos a favor deles, né? Então, se passavam fome, trabalhavam em excesso, era uma coisa assim miserável mesmo. E todas as revoltas, quando a gente vai ler sobre elas, né, estudar sobre elas, nós percebemos que todas elas tinham o mesmo objetivo, né, lutar por direitos de gente. Isso mesmo, direito de ser gente no meio de tanta gente. Por que os ricos podiam, né, e eles não podiam? Então, é triste, né, se parar para pensar que o Brasil teve um período tão triste assim. E aí, gente, será que esse período regencial, né, não teve fim? Sim, teve fim, sim. O período regencial foi marcado por dificuldades econômicas, né, por muitas revoltas, por transições, né, e revoltas políticas. Foi um negócio assim de doido. Mas com o objetivo de evitar que o Brasil fosse dividido em vários países menores, membros, né, dos principais partidos políticos da época resolveram então estabilizar o país. Em 1840 ocorreu um movimento político que defendia então a nomeação de Pedro de Alcântara. Por quê? Defendiam, então, que ele deveria ser o novo imperador, né? Defendia, então, que ele deveria ser nomeado o novo imperador do Brasil ali. Muitos políticos estavam insatisfeitos, né, com o governo aí regencial, e eles também começaram a ir a favor, achando que o Brasil deveria ser governado, né, pelo príncipe antes dele fazer 18 anos, né? Mas algumas pessoas falavam, não, ele só tem, nessa época, quando tudo isso aconteceu, o príncipe tinha 14 anos. E aí eles falavam, não, né, não adianta, o príncipe não tem 18 anos, ele vai ter que fazer 18 anos, então, para poder assumir o trono. A solução encontrada aí por esses políticos, opositores aí, que não queria mais um Brasil regencial, né, foi elaborar um projeto, então, de lei que permitisse que eles coroassem, né, o príncipe antes de completar 18 anos. Olha como que o povo era esperto, né? Os políticos perceberam que o país, né, naquele momento, no período regencial, não estava sendo legal. E aí eles falaram o quê? Peraí, vamos nomear o príncipe imperador, né? E aí ele vai começar a mandar.
E aí, né, os políticos, né, os governadores ali falaram, não, o príncipe só vai ser coroado com 18 anos, ele ainda tem 14. E aí, então, os opositores começaram a pensar em criar uma nova lei para mudar essa idade de 18, né, para menos. Então, para que o futuro, né, para que o príncipe fosse logo o futuro imperador. Então, o futuro imperador foi, né, consultado e ele gostou. Ele falou, peraí, vamos então resolver isso já. E então, em julho de 1840, Pedro, né, de Alcântara, assumiu o governo. Foi o segundo imperador do Brasil. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade. Por quê? Porque eles criaram uma lei só para poder colocar o príncipe, né, como novo imperador, aonde antecipou a maioridade dele, né, do monarca, que no caso era o príncipe, e declarou ele, então, habilitado para exercer o cargo dele de imperador. Então, gente, vamos fazer um resumo de tudo aqui que eu acabei de falar. O período regencial foi o período onde os políticos, né, governaram o Brasil, porque Dom Pedro voltou para Portugal e deixou o filho, né, como seu sucessor. Porém, o filho tinha 5 anos, não tinha idade, né, para assumir o trono, e existia uma lei que o trono só poderia ser assumido, né, pelo monarca quando ele tivesse 18 anos. Mas, durante esse período regencial, muita coisa aconteceu. Esse período foi dividido em duas partes, né? O período regencial trina, porque 3 pessoas governavam, e o período regencial una, onde nós tivemos o padre Antônio e depois tivemos o Araújo lá. E durante todo esse processo regencial aí, nós percebemos, nós vimos que muitas coisas aconteceram. O Brasil passou por uma crise muito grande econômica, né? Afetou o bolso de muita gente. E os mais prejudicados foram quem? Os mais pobres, né? Os desfavorecidos, os escravos, os índios, mestiços, né? Os muçulmanos, todos aqueles que vinham, né, para trabalhar para cá e acabavam sendo escravizados, trabalhavam sem direito, né, de receber pelo trabalho ou com condições precárias. E toda essa condição miserável que o Brasil estava passando, aconteceu o quê? Começou-se a criar revoltas, né? Houve várias revoltas. A gente percebeu que a maioria das revoltas tinha o mesmo objetivo, buscar pelo direito, né? Buscar pelo objetivo de ter uma vida mais digna, né? Buscar direitos contra, né, o governo, porque o governo só ia a favor, né, dos ricos. Até mesmo os ricos, chegou uma hora que começaram a ir, né, contra o governo, porque o imposto ficou muito alto. Então, o que aconteceu? Para acabar logo com esse período regencial, que virou um forfé, eles criaram uma nova lei, colocando que o príncipe poderia assumir o trono antes da hora. E aí o príncipe também queria logo ser imperador e se tornou, então, o imperador do Brasil, né? O príncipe tomou à frente aí, né? Então, o período regencial terminou quando aconteceu o golpe da maioridade, né? Quando o príncipe se tornou, então, o segundo Dom Pedro, né? Se tornou aí o segundo imperador. Pessoal, bora lá fazer as atividades de hoje, então? Então, nossas atividades de hoje estão na página 82, onde se fala, né, sobre o período de regência. Então, pergunta lá, por que o Império do Brasil foi governado por regentes? Por quê? O que aconteceu? Dom Pedro foi, né, foi para onde? Foi para Portugal, voltou para lá, e o filho dele tinha quantos anos? 5 anos. O filho dele podia governar? Não, por isso que teve regentes que tomaram conta. Essa fase do período regencial teve quantas fases, né? Esse período teve quantas fases? 2. Quais foram? Eu falei, né? A trina e a una. Né? Esse período regencial foi conhecido por quê? Por disputas de quem? Por disputas políticas, né? De um lado, aqueles que defendiam, né, o poder dos regentes,
e de outro lado, aqueles que eram conhecidos como os exaltados, né, que queriam maior poder de decisão para as províncias. Então, era uma disputa ali entre um e outro, né? Além de governar o Brasil, os governantes também tinham uma responsabilidade, que era cuidar de quem? Do príncipe, né? Não esqueçam que o príncipe estava aqui e alguém tinha que cuidar dele. Depois, na página 86, vocês vão escolher, né, um período aí, ó. Escolha uma das revoltas do período e fale sobre ela. Essa atividade da página 86, exercício número 1, vocês vão gravar um áudio ou fazer um vídeo, tá bom? Explicando, né? Em vez de escrever, você vai explicar. Então, ó, escolha uma das revoltas no período regencial e escreva as informações pedidas a seguir. Então, vamos colocar lá, você escolheu a revolta dos malés, você vai ter que colocar o nome dessa revolta, aonde ela aconteceu, quando aconteceu, quais foram as causas e como ela terminou. Em vez de você escrever, você vai fazer um áudio me falando ou um vídeo me contando, tá bom? A2, selecione outra revolta do período regencial. Então, você vai escolher outra lá, tá bom? E comparar, né? Ele pede para você fazer comparar as semelhanças dessa revolta e a diferença delas, tá? Então, tinha revolta lá onde o povo brigava por imposto, né, mais baixo. A outra tinha gente brigando, na verdade, por direitos, por, né, parar de trabalhar, por parar de ser escravos ali. Então, você vai comparar aí. A página 87 nós não vamos fazer. Nós vamos depois para 89, onde fala sobre o fim do período regencial. E aí onde fala sobre tudo aquilo que eu falei, né? Onde os políticos, né, pensavam no governo e eles queriam que o monarca, quem que era o monarca? O príncipe tomasse conta. Houve um golpe, que golpe foi esse? Da maioridade, significando, né, significa o quê? Que o príncipe poderia assumir o trono antes de ter 18 anos. Então, a página 89 e depois a página 90, tá? Que é perguntas com relações a uma obra de arte que tem aqui. E a página 91, nós vamos fazer? Não, só a página 90, tá bom? Galerinha, essa é a história do nosso país, né? É um pouquinho mais da história do nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Todo esse conteúdo está na nossa apostila, da página 80 até a página 90. Vocês podem ler para responder os exercícios. Não façam com pressa, prestem atenção e façam interpretação das questões. Tem questão que tá ali a resposta e vocês colocam uma resposta de outro planeta, tá? Então façam devagar, não tem pressa. Vocês têm um horário de aula da 1 até as 5h30. Então, tem todo esse período para fazer a atividade. Tem aluno que assiste a aula e em menos de 10 minutos faz os exercícios. Aí eu fico pensando, será que assistiu a aula mesmo? Às vezes a aula tem 14 minutos e o aluno, antes dos 14 minutos de aula, já fez as questões. Então, vamos assistir a aula até o final, fazer os exercícios bonitinhos, sem pressa. Combinado? Já já que as férias estão aí e aí vocês podem descansar, tá? Um beijo grande para vocês. A gente se vê amanhã. Tchau!